Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência à série de lives que estamos fazendo no evento Superação. E hoje nós vamos estar recebendo o Dr. Fábio Francisco Esteves, juiz juiz titular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então já ele entra aí para trazer um pouquinho da sua história para a gente. Boa noite, Fátima, Gabi, Antônio. Peço só um minutinho até que ele entre, para a gente começar o bate-papo. Fazer o momento love agora ou não? O que vocês acham? E aí, Lucas? Beleza? Tô esperando. Olá, Thaís. Esperando o Dr. Fábio entrar na live aqui para me chamar ele para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Valeu, Lucas. Obrigado, viu? A história dessas pessoas é fascinante. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Graças a Deus. Prazer em revê-lo depois de muito tempo. É verdade. Verdade. Faz Prazer o é meu. quê? Muito feliz pelo convite, viu? Grato. Eu que agradeço a disponibilidade do senhor. Faz quanto tempo que eu fui na sua casa? Foi, acho que em 2006, mais ou menos, né? Foi. 2006, 2007. Então, Foi. assim, eu tenho que até te agradecer por aquela oportunidade. Depois daquele momento, eu fui para um rumo, o senhor acabou ficando lá, né? Mas muito obrigado por o acolhimento naquele dia. Que isso. Doutor Casa Fábio, eu aberta até hoje. queria agradecê-lo a disponibilidade de participar desses bate-papos, né? Esse evento surgiu por conta dessa pandemia nas minhas disciplinas, com os meus alunos, e fazia tempo que eu já pensava em trazê-lo ao FMS para contar a sua história para os nossos alunos, né? Para mostrar que, mesmo diante de tantas barreiras que a gente se encontra na vida, é possível chegar no nosso objetivo, né? Então, a sua história, eu conheço um pouco dela, até pela a nossa amiga em comum, a Mônica, né? Gente finíssima. Uhum. E ela fala muito bem do senhor, né? Então, assim, eu pensei, é uma história que a gente precisa compartilhar para mais pessoas, né? Especialmente quem está iniciando a vida, iniciando uma carreira, começando a luta, né? Então, eu gostaria que, para a gente começar o nosso bate-papo, Fábio, posso te chamar de Fábio, né? Posso deixar o Por doutor de favor. lado um pouquinho. Isso, por favor. Eu vi uma reportagem sua
que o título da matéria dizia da roça ao tribunal. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história baseado nesse título. A matéria foi publicada aqui pelo Correio Brasiliense e foi um momento muito especial para a gente poder... Eu acho que o objetivo da live aqui, eu tenho visto aí a sua proposta, eu achei sensacional, eu acho isso muito importante, né? Eu acho rico a gente trocar a experiência, a gente aprender. E eu acho que isso é muito legal, né? E até porque é engraçado que a gente aprende com a nossa própria história, né? Exato. Já diz aí o senso vulgar, o senso popular de que o brasileiro tem memória curta. E ele tem memória curta, inclusive, sobre sua própria história. E eu lembro quando publicou essa matéria, foi bem interessante, porque eu falei, gente, olha a minha história, né? E tinha coisas, inclusive, que eu nem lembrava mais, e coisas importantes, e que eu divulguei, né, recentemente, que veio à memória, que eu morei na escola quando eu fazia ainda o meu último ano do ensino fundamental. E aí, eu, pensando naquilo e naquele simbolismo daquela matéria, foi bem interessante. Então, essa história é isso. Como é que foi essa história, né? Eu literalmente morei na roça, né? Nasci... tem gente que gosta de sofisticar e falar que nasci numa família de agricultores. Não eram nem agricultores, nem pequenos agricultores, eram roceiros mesmo, né? Roceiro no sentido literal da palavra. Que ia para a roça de manhã e levava comida, levava tudo que já era necessário para ficar ali com o dia inteiro trabalhando. E aí, depois meu pai foi trabalhar como capataz de fazenda, foi trabalhar em fazenda, também ligado à questão de roça, ligado à questão rural. Meu pai já numa posição de liderar, porque ele era o chefe da fazenda. E eu passei até os meus 11 anos na fazenda, né? E aí, o que isso significa, né? O que isso significa para a minha história, para a minha vida, né? Significa muita coisa, significa uma infância muito sadia, significa um contato familiar muito próximo, né? Significa uma convivência com os meus irmãos muito especial, mas também significa muita privação, né? Significa muitas privações. A escola distanciava 23 quilômetros da minha casa, e essa escola, ainda que localizada a 23 quilômetros, não tinha estrutura, não tínhamos professores, nós estudamos em escolas multisseriadas. Para poder ir para essa escola, nós não tínhamos transporte, nós íamos até um percurso de trator, de carroça, de cavalo, a pé às vezes, depois pegava carona, para voltar era sempre uma dificuldade danada. Então, o acesso foi muito, muito restrito, né? O acesso foi muito limitado. Então, quando a gente pensa nesse período que eu vivi na roça, inclusive nesse período eu morei na escola, chegou um momento em que a gente não conseguia mais ir para a escola, meu pai não tinha mais como nos levar para a escola, e aí eu e meus 2 irmãos nos mudamos para a escola, passamos lá quase 8 meses, aí em Chapadão do Sul, né, na Pedra Branca. E aí a gente faz um balanço de tudo isso, faz uma recapitulação de tudo isso, e claro, né, como é que isso consegue chegar, né, como é que isso é possível ser ligado com a chegada ao tribunal, né, a chegada ao gabinete, né, num tribunal, no Poder Judiciário, para exercer a função da magistratura e num tribunal da capital do Brasil, que é, né, um tribunal muito referenciado, muito conceituado. E aí, como é que é isso, né? E aí, claro que entre esse processo, cronologicamente, eu tenho 15 anos de distância, né? Eu tenho 15 anos, então é um período muito curto, né? Eu saí da fazenda com 11 e cheguei no tribunal aos 26 anos. Então, é muito curto para a gente calcular o que aconteceu no meio desse caminho para poder ter acontecido isso. Então, essa matéria foi importante para eu revisitar tudo isso, para eu revisitar a minha história. E de lá para cá, eu decidi, inclusive, conversar sobre a minha história, contar a minha história, dividir experiências, né? Eu sempre continuei
tentando melhorar, tentando aperfeiçoar cada vez mais, tentando, inclusive, discutir isso no plano que os administradores gostam muito, né? Que é a potência do desempenho. Eu tento, inclusive, explorar um pouco de como que isso tudo pode se transformar em ferramenta para que eu continue e para as outras pessoas também, né? Ô Fábio, nessa trajetória, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? E quem foi as principais pessoas ou a pessoa que te ajudou nesse processo? Se é que houve, né? Sim, sim. Olha, eu vou ser bem franco. Eu acho que eu fui muito poliana, muito inocente na história, sabe? Fui muito inocente, né? E o que isso significa dizer? Eu não enxergava dificuldades. As minhas dificuldades, elas foram de ordem muito emocional. Por exemplo, quando eu mudei para Brasília, por exemplo, foi um momento bem difícil. Eu não me preparei para a mudança. Embora eu tivesse me preparado para ir embora de Paranaíba, ao terminar o curso de Direito na UENS, eu não me preparei emocionalmente para viver. Aí eu acabei vindo para Brasília, e a vinda para cá foi uma vinda, de certa forma, não preparada, porque eu não estava programado de vir para cá, mas ir para São Paulo, e aí de última hora eu acabei vindo para cá. Então eu mudei para Brasília, visitando Brasília. Eu vim pela primeira vez e vim de mudança. E aí aquele período inicial foi um período difícil, mas também, assim, não foi de longe aquela coisa de dizer assim, nossa senhora, eu cheguei no limite, né? Porque depois eu assisti o filme A Vida é Bela, do Fellini, e aí eu entendi mais ou menos qual foi a minha estratégia nesse período para driblar muitas dessas dificuldades, assim, né? Eu meio que conduzi as coisas com muita tranquilidade, com muita serenidade, lidei muito com a desimportância do problema, né? E isso me ajudou muito. Então, assim, quais foram as maiores dificuldades? Essa mudança para cá, a escassez de recursos era uma dificuldade muito grande, né? A própria dimensão da instituição para a qual eu estava buscando uma colocação também dificultava um pouco, né? Tive medos, né? Tive medos de minha mãe, por exemplo, faltar antes que eu chegasse nesse lugar. Talvez o único medo que eu tive era, poxa, minha mãe não pode morrer antes de eu realizar esse projeto. Tive medo de não ser aceito nessa instituição, né? Não é todo dia que eu via, pelo contrário, nunca tinha visto um negro do interior de Mato Grosso do Sul, né, estudar de escola rural, ter estudado na UEMS, ousar tanto e que isso fosse algo normal, né? Eu saí daí, você conhece muito bem a nossa realidade, para poder vir para Brasília e, de repente, ter a pretensão de ingressar numa carreira que, até muito pouco tempo atrás, hoje não, hoje a gente tem, graças a Deus, mudado um pouco o perfil da magistratura, mas uma carreira que até muito pouco tempo atrás é uma carreira de elite, né? De super elite, na verdade, né? Então, como um sujeito com um pouco mais de 20 anos, deixar tudo, vir para Brasília para poder trilhar esse caminho? E é interessante que, para mim, as pessoas falam, arriscar. Não era arriscar, né? Não era risco, era condição. Então, esses medos, essas angústias, evidentemente, para mim, foram as dificuldades. Então, agora, se você me perguntar, eu, ao mesmo tempo, eu pensava assim, poxa, eu sou muito prático, assim, né? Eu não gasto energia com aquilo que eu não tenho a condição de realmente promover qualquer tipo de mudança. Eu não vou, até hoje, as pessoas me veem muito assim, poxa, mas você não vai fazer nada? Eu não posso fazer nada e não vou sofrer com isso, né? Eu só vou, de certa maneira, despender energia com aquilo que eu consigo, de fato, fazer alguma mudança. Então, essas duas dificuldades, essas três dificuldades que eu te disse, né, que foi a chegada aqui, a questão familiar e também a questão do próprio contexto da minha carreira, porque é uma coisa que também eu sempre gosto de falar, as pessoas falam assim, hoje é fácil você falar que você não saberia fazer outra coisa que se não fosse juiz. Mas todo mundo que me conhece, aqui a Jane está acompanhando a nossa live, a Cris está aqui acompanhando a nossa live, as pessoas que me conhecem desde muito tempo, antes de eu terminar a faculdade, sabia que eu queria ser juiz e realmente não tinha outro desenho. Claro que eu era bancário, claro que eu construí uma carreira também dentro do Banco do Brasil, mas uma carreira que não tinha nenhum tipo de possibilidade de eu
fazer a minha vida profissional, né? Ali, naquela situação. Então, essas dificuldades, elas acabavam que estavam naquilo que eu disse antes, né? Eram coisas que eu não poderia fazer nada. Eu tinha que superá-las e pronto. Então, eu tive essas dificuldades. Digamos assim, as dificuldades maiores. Agora, se você me disser assim, teve aquelas dificuldades a ponto de dizer assim, nossa, eu acho que eu estou no caminho errado, ou eu acho que eu não mereço sofrer tanto tipo de coisa, não teve. Não teve, né? Na verdade, é evidente que elas existiam. Eu estou colocando a minha percepção sobre o que é a dificuldade. Porque pode ser que para outra pessoa morar aqui em Brasília, numa kitnet, ganhar R$ 1.100, gastar 500 com aluguel e condomínio, e mais 500 com a escola da magistratura, e sobreviver com o resto tudo ali com 100, 200, R$ 300 por mês, seja algo impossível, né? Se a gente... Outras pessoas podem dizer, mas para mim, ter que ir a pé para o trabalho, para vender o vale transporte, comprar uma marmita num restaurante popular, muita gente pode achar isso, sim, a dificuldade extrema. Eu não achava. Ô, Fábio, conta aquela história. Eu não lembro se foi a Mônica que contou, se foi você que comentou uma vez comigo, de quando você comprou um carro para sua irmã e foi trabalhar com o carro, que era popular. Como que foi a recepção no fórum, no Tribunal de Justiça, aliás, né? Eu me lembro dessa história. Eu me lembro que eu estudei na escola de magistratura, onde fica o tribunal, né? E eu saía da escola às 11h30 da noite e ia para a parada de ônibus, enfim, aquela coisa toda, né? E aí, acabava que eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar aqui em casa. E aquilo primeiro era uma rotina e tudo mais. Depois que eu passei no concurso, eu comprei um carro, claro, e aí fui para o tribunal. E aí eu me lembro que ao chegar no tribunal... Eu cheguei no tribunal, mas eu pedi para desembarcar ainda na parte externa do tribunal para poder... alguém ia lavar o carro, alguma coisa assim. E eu me recordo que o segurança veio muito afoito, me conduzir ali, me ajudar para poder entrar no tribunal, aquela coisa toda. E aí eu fiquei bem pensando, falei, é muito engraçado, né? Ontem eu estava aqui no tribunal andando de ônibus, aquela coisa toda, e aí de uma hora para outra eu não poderia desembarcar na rampa da garagem do tribunal, porque aquilo significaria algum tipo de situação que eu não poderia me submeter. E é uma coisa que eu tomo muito cuidado hoje, né? As pessoas que me conhecem sabem bem que eu sempre falo, Wesley, eu estou juiz, né? Eu estou juiz. Isso me dá uma proteção, me dá uma forma de encarar tudo isso muito que eu gosto, entendeu? Eu estou juiz, eu não sou juiz, né? Eu acho que essa ideia do ser confunde muito a minha personalidade com aquilo que eu estou exercendo enquanto profissão. Então, eu sempre... E aí, minha mãe tem um papel muito importante nisso, né? Que é manter exatamente o que a minha história foi construída enquanto pessoa, né? Então, os meus amigos continuam exatamente os mesmos, continuam, inclusive, em Paranaíba, continuam em Chapadão. Então, assim, os amigos novos chegaram, mas as minhas origens estão intactamente preservadas, né? Porque isso me ajuda, inclusive, a ver a minha profissão de uma maneira mais real, ver as coisas de uma maneira mais ampla, né? Esse equilíbrio emocional que você demonstra, Fábio, especialmente no início da sua carreira, diante dessas dificuldades, você atribui isso vamos dizer assim, a uma infância feliz, a uma infância com qualidade junto à família? Sim, eu atribuo isso. Certa vez alguém me disse que essa frase ela é egoísta. É uma frase egocêntrica, mas eu acho que ela é a mais pura verdade. A frase é a seguinte: nós somos a continuidade dos nossos filhos em outra pessoa. Aliás, nós somos a continuidade dos nossos pais em outra pessoa, né? Nós continuamos os nossos pais em outras pessoas, ou seja, nas nossas pessoas. E eu acho isso a mais pura verdade. Porque o meu pai era exatamente isso que eu sou hoje. Exatamente. Todas as vezes que eu me deparo muito com as provocações da vida, né, com os testes conflito que de valores, né? os valores vêm muito forte. Então, era um homem analfabeto, era um homem que teve tudo para poder ter sido um bruto, ter sido um sujeito sem a mínima condição de ter uma família,
Meu pai foi dado quando eu era criança. Meu pai, a avó dele, deu ele para os meus tios e irmãos da minha mãe. Meu pai foi vendido como escravo no Paraguai em 1978. Conseguiu fugir de lá. Meu pai passou todas as humilhações que um homem negro, analfabeto, pobre pode passar. Passou fome, isso foi a coisa mais básica, talvez tenha sido a experiência da vida dele. Mas era um homem que, ao mesmo tempo, me trouxe todos os valores mais caros que eu persigo hoje, né? Era um homem que eu nunca vi cometer um ato de desonestidade. Meu pai cuidava de uma fazenda e prestava as contas ali mais rigorosamente possível, né? Meu pai me ensinou que o brinquedo do meu coleguinha é o brinquedo do meu coleguinha e ponto, acabou. Né? Meu pai me ensinou que trabalho é a coisa mais sagrada para um homem. Então, assim, era um homem trabalhador. Meu pai, e aí tem uma história que é muito, muito, muito forte mesmo, assim, que é a questão da educação, né? O meu pai, como eu disse, um homem analfabeto, moveu literalmente montanhas, né, para que eu tivesse escola. Então, meu pai, ele foi até a época, o Chapadão do Sul não era município, era município de Paranaíba, era um distrito de Isso. Paranaíba. 1986. E meu pai, preocupado com a chegada do período que eu tinha que ir para a escola, ele então articulou de tudo lá na região, na Pedra Branca, para que pudéssemos ter uma escolinha lá. E, de fato, isso se concretizou. E eu me recordo que eu estudei 4 anos na zona rural, a 23 quilômetros de distância, e eu não faltava na escola por nada nesse mundo. Eu não faltava na escola por nada nesse mundo, porque ele não permitia, não falhava em me levar ali para a escola. Então, esse é um homem, para mim, é o maior patrimônio moral que eu conheço em matéria de referência familiar. E ele era esse homem calmo, esse homem inteligente, um homem que, assim, para mim, é a criatura mais inteligente que eu conheci. Eu fico pensando, como é que um homem analfabeto compra, vende, contrata e dirige? Quando meu pai deixou a fazenda, nós mudamos para a cidade e ele foi fazer um concurso público à época, né? Claro que não era concurso que tinha que demonstrar instrução, mas um tipo de instrução, na verdade, né? Porque tinha um conhecimento lá que era o conhecimento prático, né? Meu pai fez uma prova prática para ser motorista e passou. Então, assim, mas ele poderia ter dito assim, como que eu vou procurar o serviço público se eu sou analfabeto? Não. E ele foi lá escarafunchar, e aí eu até penso que ele deve ter até sugerido. Ele falou, não tem que ser só prova escrita, pode ser uma prova prática. E ele fez a prova prática, passou, e se tornou servidor público do município de Chapadão do Sul, pouco antes dele morrer. E era um sujeito que poderia estar lá na fazenda até hoje, até a sua morte, esperando que alguma coisa pudesse acontecer. Esse homem nunca esperou nada, né? Eu me lembro que quando terminou o meu 4º ano do ensino fundamental, ele disse, olha, não tem mais como continuar os estudos aqui do Fábio, então a gente vai ter que sair daqui. E aí a minha mãe ficou muito, né? Poxa, como é que ele vai deixar emprego para sair daqui? E meu pai, vamos sair daqui. E saíram. E seguiu. Então hoje é o retrato, é a minha vida, né? Eu hoje procuro, estudo muito e me aperfeiçoo muito para buscar o equilíbrio, para buscar a serenidade, para enfrentar as dificuldades, né? Para enfrentar os problemas. Você sabe, me tornei juiz e a minha vida não parou, né? Pelo contrário. Ontem eu fiz uma live e alguém me perguntou assim, a Poliana, que é estudante de preparação, está na preparação para o concurso para magistratura, e ela me perguntou, e aí, qual é o limite enquanto carreira, né? Diz, olha, o limite era a magistratura. E era um limite bem modesto, né? Passar no concurso da magistratura no interior do Brasil. Já estava de bom tamanho. Mas como esse limite, de fato, foi superado, aí eu decidi que não precisa ter limites. Então, agora eu vou me permitir ir aonde for possível. Então, a chegada na magistratura não parou a minha vida. E continuei desenvolvendo alguns projetos. Hoje, nesses últimos... Eu vou fazer 14 anos agora no tribunal, né? Nesses 14 anos, eu fui para a docência, né? Fui investir na minha formação. Fui dar aula e fui investir na minha formação. Então, já tem 13 anos que eu estou em sala de aula dando aula hoje em cursos de pós-graduação. E aí fui para a academia fazer mestrado e agora um doutorado. Fui investir num projeto social.
sou cofundador do Instituto de Educação de Direitos e Fraternidade, que promove um projeto há 10 anos de educação e direitos para a molecada de escola pública na periferia, no geral. Fui fui brigar pela melhoria da minha carreira, ativamente participando. Fui me tornar membro da diretoria da Associação de Juízes DF, depois eu fui vice-presidente por 2 anos, depois eu vim presidente por 2 anos, e atualmente estou presidente por 2º mandato, e não quis parar, e resolvi ter uma atuação nacional, e aí nós nos candidatamos a uma chapa nacional, e fomos eleitos vice-presidente, eu fui eleito vice-presidente da ANB, e no meio de todas essas questões, ainda não podia abrir mão das questões raciais, não poderia abrir mão desse debate, não poderia abrir mão da minha existência. E aí a gente criou o Encontro Nacional de Juízes Negros, fundamos, né, sou cofundador do Fórum Nacional de Juízes contra o Racismo e toda forma de discriminação, foi na JURD, e atualmente, para minha surpresa, uma experiência incrível, que foi receber e aceitei, claro, o convite para ser juiz instrutor no gabinete do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. Então, estou lá. Parabéns, Fábio. Então, é isso que aconteceu nos últimos 14 anos, né? Por estas ferramentas que eu uso, né? Eu sempre falo para as pessoas, se permitam. Você que é da administração, acho que sabe mais do que eu. As oportunidades, elas não se repetem. As oportunidades não se repetem. E a gente não vai só aproveitar as oportunidades, mas nós vamos potencializar as oportunidades, né? Estou juiz e isso já é uma oportunidade, mas eu precisei potencializar isso, e eu potencializei isso com a docência, com a academia, com uma atividade associativa, com um projeto social, com uma discussão racial, enfim, com tantas outras coisas. E é claro, assim, você perguntar, mas e aí, o que move tudo isso? É exatamente aquilo que eu disse no início. A desimportância que a gente dá para os problemas. Eu acho que se a gente desse 50% menos de importância para os nossos problemas, certamente nós cresceríamos mais. Ou seja, o seu foco é na solução, não nos problemas, né? Sempre. Aquilo que eu definitivamente não tenho solução, que eu não posso mexer, vai ficar ali, né? Eu não tenho problema com isso. Ô, Fábio, na sua visão, quais características seriam necessárias ou são necessárias, tanto em termos comportamentais, quanto em termos intelectuais, cognitivos, técnicos, para que hoje um profissional em qualquer área, seja no direito, na administração, na biologia, seja, vamos dizer assim, considerado um profissional exemplar de sucesso? Mas eu acho que é o seguinte, a primeira coisa é o autoconhecimento. Eu acho que a gente precisa se conhecer autenticamente, porque a falta desse autoconhecimento tem 2 consequências gravíssimas. Ou você se superestima, ou você se subestima, né? Quantas pessoas incríveis que eu conheço, né? Eu continuo tendo um contato muito forte com a UEMS em Paranaíba, né? Depois que eu vim para Brasília, aqui em Brasília nós já formamos uma comunidade de mais ou menos 16 pessoas, só para você ter uma ideia. Então, volta e meia a gente vai em Paranaíba e traz alguém para cá. Vai em Paranaíba e traz alguém para cá. E nessa ida e vinda já tem um monte de gente aqui fazendo a vida, trabalhando. A Mônica está aí, né? A Mônica está aqui, tem, né, a Joline, o Vicente, o Pedro Henrique, um monte de gente que veio para cá depois dessa situação. E uma das coisas que a gente explora muito é isso, né? E é claro que chegar ali e falar assim, fulano, e aí? Vamos sair daqui de Paranaíba hoje, saindo da UEMS, ainda sem muito planejamento, e vamos para Brasília. A pessoa, poxa, surta, né? E aí a hora que eu falo assim, poxa, aí é a hora do autoconhecimento. Assim, pô, quando eu saí da UEMS, por exemplo, eu me lembro muito bem disso. Saí da UEMS, como toda pessoa que sai da universidade, achando que não sabe de nada. E aí eu saí da UEMS e falei assim, ó, Fábio, você tem uma série de digamos assim, deficiências aqui, né? Você tem umas deficiências devidamente justificáveis. Eu estudei na escola rural, eu fui alfabetizado com 9 anos de idade, então
Eu tinha que ser franco com isso. Eu não podia sair da UEMS em 2003 e falar assim, pronto, estou absolutamente apto a ir para Brasília, fazer um curso de magistratura, ou então esperar os... Isso não é autenticidade, né? Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essas dificuldades, eu tinha também muitas qualidades. Afinal, mesmo saindo da escola, mesmo sendo alfabetizado com 8, 4, 9 anos, mesmo tendo ensino rural, mesmo tendo ensino de escola pública o tempo todo, mesmo tendo um montão de dificuldade, eu estava terminando a UEMS. E até onde a gente percebe, terminar uma universidade pública lá em 2003, né, com toda a dificuldade de acesso que a gente tinha, não é algo banal, né? Não é algo banal. Então, eu estava naquela uma avaliação muito, muito autêntica. Olha, eu preciso disso, tá, isso, enfim. Então, esse autoconhecimento para mim foi extraordinário. Memória, como eu disse, né, eu cheguei até ali, então, assim, a Mônica acabou de entrar aí. Mônica, beijão. Então, eu estava ali, assim, fazendo meu diagnóstico, fazendo meu retrato, fazendo a minha fotografia. E aí, tá. Você perguntou também, e aí, como é que a gente vai seguir para poder hoje ser um profissional de competência, digamos assim. Aí, para mim, conhecimento, e o conhecimento está atrelado a uma capacidade de se deixar aprender, né? E eu sempre fui muito curioso nesse aspecto, sempre me deixei aprender. Se tiver passando um programa de gastronomia, eu vou acompanhar aquilo lá, porque eu acho que pode ter um negócio legal e importante. Né? Se eu receber um artigo, se alguém me mandar um artigo, com certeza eu vou ler, né? Porque pode ser importante. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente tem uma certa arrogância também quanto ao conhecimento, né? Ah, não, eu vou estudar isso porque eu acho que tem que ser isso e pronto, acabou. Então, eu acho que isso compromete um pouco a gente. Então, aprendizado, tanto pela busca do conhecimento e aprendizado também do dia a dia, né? Uma coisa que eu também tive como experiência legal eu nunca subestimei a capacidade de ninguém que esteja trabalhando comigo, lidando comigo. Ninguém. Eu acho que isso me deixou também muita vontade. E aí, para mim, assim, hoje eu me considero um profissional que cumpre a sua função da forma com que ela deveria ser cumprida, e grande parte disso eu devo ao fato de eu não dificultar a minha própria profissão, o fato de buscar as soluções, o fato de pensar minha profissão, eu penso a minha profissão, eu penso o que eu estou fazendo, eu penso, e aí eu acho que é assim, sem ser um narcisismo, mas eu me considero um sujeito inteligente, eu me considero muito assim. Eu levanto de manhã da minha cama e coloco o pé no chão e falo, presente. Eu, Fábio, está presente, né? E essas são as minhas ideias, essas são as minhas... É claro que eu não estou falando aqui de ser cabeça dura, você tem que também testar as suas ideias. Elas são suas, tem que ser suas, ainda que elas sejam testadas e ainda que você mude. Mas eu acho que é muito importante, assim, eu, Fábio, tenho essas habilidades, né? Então, quando eu estava ali construindo a minha trajetória, intuitivamente, e eu era do banco, então eu tinha muito dessa pegada de desempenho, né? Da pegada da técnica, de método e tudo mais. Então, assim, eu estava lá assim, olha, o que eu penso que é necessário? Deixar bem claro quais são os meus objetivos. Eu tinha ali, e assim, o meu case pessoal é assim, eu tinha, em 2003, que é um recorte que eu gosto de fazer, em dezembro eu cheguei em Brasília, cheguei no final do ano, e aí foi um tempo assim, especificamente escolhido, que eu falei, bom, estou chegando no final do ano, é o momento de eu fazer o balanço dos meus últimos 23 anos e 12 meses. Então foi legal chegar aqui, bom, quem está aqui? Bom, eu estou aqui, e agora o que eu quero? Aí os meus objetivos ali, e aí eu acho que a gente não pode ser megalomaníaco, meu objetivo é este, né? Quais são as minhas competências para eu fazer para eu cumprir esses negócios? Aí quando eu te disse, né? Poxa, eu precisava estudar português. Em 2003, 2004, 24 anos, qual é o problema? Eu vou estudar português porque eu tive uma formação que não foi adequada. Então, quais são as minhas, né? As minhas competências, melhor dizendo, e as minhas habilidades. E tudo isso foi ligado a um propósito. Eu acho que o profissional de sucesso tem que estar ligado a um propósito. Tem que estar ligado, assim, sabe? E aí você perguntar hoje, e o seu? Né? Eu estou no sistema de justiça. O meu propósito
não justiça nesse termo aí do esse negócio inalcançável, mas meu propósito, enquanto alguém que está dentro do sistema de justiça, é a transformação. E aí isso faz com que eu levante todo dia com vontade para ler, com vontade para pensar, para escrever, para poder ir fazer materialmente as coisas. E aí a coisa não tem como ser algo frustrante, não tem como não ter sucesso. A sua história, Fábio, ela é inspiradora porque você não perdeu a identidade da sua origem, né? Você manteve as raízes sólidas com a sua história. Isso é bem interessante. E assim, você sabe que eu fiquei muito tempo pensando assim, né? Claro, eu sabia que alguma coisa poderia mudar e tudo mais. E aí, hoje eu acho assim, meio que ideia fora do lugar as pessoas que perdem um pouco a sua identidade, porque assim, é uma questão, primeiro, né? É uma questão existencial. Eu acho que é um problema, com certeza, emocional. Acho que é uma pessoa que precisa... Acho que esse deslocamento é terrível, né? A falta de equilíbrio emocional, né? E assim, eu penso que essa pessoa está comprometendo o seu profissional. Você sabe que, às vezes, eu encontro pessoas que estão aí na carreira já há uns 20, 30 anos, né? E aí elas estão lá, essa carreira não sei o quê, pessoas frustradas. Grande parte dessa frustração é atribuída à sua perda de identidade, à sua mudança de identidade. E que para o judiciário, né, é terrível, viu? Para o judiciário, isso não acontece pela própria vontade das pessoas, não. As pessoas falam assim, eu não consigo te entender, você é muito incoerente, porque você gosta tanto do direito, fala tanto disso e daquilo, que Deixa eu aumentar o volume aqui, porque alguém disse que o áudio está baixo. Agora acho que melhorou. Estou ouvindo bem aqui. Pronto. E aí, eu vejo o seguinte, as pessoas reclamando lá, a certa altura da vida, poxa, mas é porque essa carreira tá não sei o quê, não sei o quê. É porque ela perdeu a identidade, e que nem sempre isso é uma coisa intencional. O direito, como eu estava dizendo, e as pessoas falam assim, Paty, mas você é muito incoerente, porque você fala que você gosta tanto do direito, e aí de repente você critica tanto. Exatamente por isso, eu quero transformá-lo. E o direito é um espaço onde a gente... Por que você fez essa pergunta? Provavelmente porque é comum dentro dos profissionais do direito, especialmente da magistratura, ou algumas carreiras jurídicas, eu mesmo já tive colegas da UEMS, que eu liguei para parabenizar pela aprovação da magistratura, estava falando com outra pessoa. No dia seguinte, entendeu? Sim. Agora, a gente precisa reconhecer que nós estamos dentro de uma instituição que faz com que isso aconteça. Uma instituição que, de certa maneira, molda as pessoas para... Preserva esse status, né? Status quo. Isso é uma questão de sobrevivência do status. Então, assim, fulano, se você quer fazer parte daqui, venha preparando para isso, inclusive quanto ao seu perfil identitário. Você vem já preparando para isso. E foi um negócio muito... E é um negócio que eu rompi completamente com esse padrão, mas não só rompi por continuar lá com as minhas raízes, né? Eu rompi para dizer, olha, essa instituição não é legal assim, essa instituição precisa mudar. E aí por isso que eu trouxe as minhas coisas. Wesley, assim, eu sou extremamente autêntico dentro do judiciário. Eu questionei muita coisa dentro do judiciário. As pessoas falavam assim, olha, cuidado, essa sua profissão conservadora, não sei o quê, então você não pode falar isso, você não pode fazer isso, você não pode frequentar isso. E eu, assim, e você dissesse assim, olha, Fábio, as suas decisões não estão boas, olha, você não está cumprindo com a tua função, e aí com certeza isso vai me preocupar. Analisar o mérito da decisão, né? Agora, você dizer assim, você não pode ir numa festa, você não pode ficar bêbado, você não pode dizer que você é casado com um homem, você não pode dizer que você é negro, que você pensa... Não, isso para mim... Não pode dizer que é pobre nesse meio. Não pode dizer que é pobre. Então, aos 40 anos, sobretudo, né, eu já era assim aos 23, 24, 27 anos, enfim. Aos 40 anos, menos ainda. Porque tudo isso custou muito trabalho, tudo isso é um investimento. Eu não estou brincando com as coisas, né? Eu que discuto questão racial, tudo isso, estou estudando profundamente. Então, assim, você vai se propor a fazer isso? As pessoas... Faz parte da sua história, né, Fábio? A sua história de vida, do seu pai. Exato. É exatamente por isso que eu estou aqui hoje. É exatamente isso que eu estou aqui hoje. Ô, Fábio, a gente está terminando, mas quero fazer mais uma perguntinha para você. Quais são os valores que você julga como fundamental
para a gente sobreviver, para a gente viver nessa sociedade que nós temos, que é tão indiferente e é tão individualista em relação ao ser humano? Eu acho que o valor... Às vezes a gente fica meio confuso quando a gente fala de valores, né? Porque as pessoas acham que as pessoas terem ética é fazer favor para o outro, né? As pessoas agirem moralmente é fazer favor para o outro, né? Então, o que eu penso? Quando eu ajo corretamente com as minhas coisas, quando eu faço aquilo que eu acho que tem que fazer porque é o correto, eu não estou fazendo isso porque vai ser um negócio legal para o outro, bonito para socialmente bonito, não sei o quê. Eu faço isso para reafirmar as minhas convicções. As minhas convicções são as de que eu preciso ter o que é meu, não ter o que é do outro. As minhas convicções são as de que eu não posso puxar o tapete do outro para poder ascender na carreira. Agora, essas convicções, elas são reveladoras de uma identidade. Essas minhas concepções, as minhas convicções, elas são aquilo que me deixa dormir em paz. Então, eu acho que quando você fala sobre valores, é ética no sentido bem interior da palavra, né? Bem interno da palavra. Ou seja, aquilo que me faz colocar, eu costumo dizer para as pessoas, né? Aquilo que me faz me colocar diante da sociedade e não ter medo de ninguém apontar o dedo, né? O que me faz ter qualquer tipo de receio de que alguém vai pedir para que eu entre pela porta do fundo. Ou que alguém vai dizer que eu não posso me manifestar de uma ou de outra forma porque eu não tenho credenciais para aquilo. Então, quando a gente fala de valores, é essa construção, né? Então, quando, por exemplo, eu me coloco hoje em algumas lutas, quando eu me coloco hoje numa autenticidade que algumas pessoas acham que vai me custar caro, e me custa, evidentemente, é porque os meus valores, aquilo que eu acredito enquanto convicção, consciência, existência, né? E eu acho que é aí que a gente vai construindo uma ideia de o que é valor para mim. Valor para mim não é fazer algo que o outro vai dizer, nossa, que bonitinho, que legal, né? Isso aqui. Não, valor para mim é a construção da minha condição existencial. É aquilo que te representa, né? Exatamente. E a minha condição existencial representa um tanto de coisas que eu posso exercer livremente. E as pessoas que não têm, digamos assim, uma pauta talvez honesta, séria, autêntica, elas não conseguem se dar existencialmente falando. Então hoje, por exemplo, assim, cara, você vai falar de pauta de negro dentro da magistratura? Vou. Por quê? Porque se você pegar os meus últimos 40 anos, eu não tenho nada a dever para ninguém. E até onde eu sei, o país é democrático, eu vou falar exatamente o que eu quiser. Aí o futuro a Deus pertence. Você vai... a sua vida privada, você vai permitir... por exemplo, sair no jornal, tratando da sua vida conjugal. Vou. Por quê? Porque eu construí, né, um valor próprio, construí uma auto estima, né, uma autoapreciação que me dá esse. Então, quando eu falo assim, porque as pessoas estão aí vendendo sentença, por exemplo. Por que você não vende sentença? Cara, porque para mim isso não é ser juiz. Não é ser juiz. As pessoas estão aí dando seu jeitinho. Quem me conhece sabe, eu tenho pavor desse tipo de coisa, né? Outro dia eu fiquei parado numa blitz aqui em Brasília 5 horas. De meia-noite às 5 horas da manhã. Isso até virou notícia aqui em Brasília, porque no final da... Aliás, registrar que isso não é legal. Eu não gosto de falar isso porque eu acho que não se elogia honestidade, né? Não se elogia o correto, né? Correto é o correto, pronto. Mas aqui a gente, infelizmente, tem isso. Mas eu me lembro que eu fiquei na blitz e aí no finalzinho perguntaram o que eu fazia. Aí eu fui dizer que eu era o juiz. No outro dia se virou um auê aqui, porque como que eu fiquei na blitz por durante quase 5 horas, de madrugada, de meia-noite até quase 5 horas da manhã, sem dizer que eu era juiz e que eu não podia ficar. Mas eu não entendi, né? Eu estou juiz, estou cidadão aqui nesse momento, e as minhas credenciais profissionais não mudam absolutamente nada no trabalho da polícia. As regras são as mesmas, né? Se algum excesso aqui, a gente poderia conversar sobre isso. E aí, eu acho, para a gente terminar, uma coisa que eu acho que a gente precisa descobrir mais, assim, né?
é a congruência. É a congruência, né? Como eu disse, aquele sujeito que foi a minha referência, que construiu tudo aquilo, é o sujeito que, de certa maneira, alimentou toda a minha caminhada, alimentou o meu projeto, me trouxe daqui, sabe? E a minha congruência é dar continuidade a essa história tão incrível que esse homem construiu, que me permitiu continuar construindo e que me gera felicidade, né? E a felicidade, para mim, é essa condição de que essa história existe. Essa história existe. Se ela acabar, a felicidade está aí. Ela foi. E pode acreditar que é uma história, Fábio, inspiradora, viu? Inspiradora. Agradeço. Agradeço muito. E aí, é claro, né? E aí, por que é importante? Por que eu estou aqui com você hoje? Por que eu estou falando o tempo todo? Por que eu estou... Porque hoje eu vejo muitas crianças, jovens, entrando em contato comigo e falando, olha, eu vou ser juiz, né? Olha, eu vou fazer isso. A gente tem um programa de educação de direitos, que eu me referi aqui, que é o Falando Direito, que é uma ação educacional do Instituto que eu sou cofundador, e a gente tem ações lá no Rio de Janeiro. Eu estive no Rio dando uma aula, estive no Rio de Janeiro dando uma aula inaugural do projeto, e uma garotinha, uma menina, uma jovem negra de Belford Roxo, fez o projeto lá no Rio, e depois nós trouxemos 3 alunos da turma do Rio para participar da formatura que a gente faz dentro do STJ. E ela disse no discurso de formatura, ela foi escolhida para fazer o discurso de formatura, e ela diz, olha, teve um dia que eu saí do centro do Rio, saí do Belford Roxo, que é a periferia do Rio, saí do Belford Roxo, vim para o centro do Rio, e depois saí do centro do Rio e vim para Brasília. E agora eu vou sair daqui para ir para qualquer lugar que eu desejar, e grande parte disso foi a tua presença. Então, quando alguém diz isso para a gente, é uma responsabilidade extraordinária, mas é a certeza de que tudo que foi feito valeu a pena. Né? Que está no caminho certo, né? Exatamente, que está no caminho certo. Fábio, eu queria te agradecer em nome da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Paranaíba. Queria te desejar muito sucesso, que Deus continue te abençoando. Você é um cara muito especial. Eu sou extremamente grato por lá atrás você ter colocado um cara estranho na sua casa, ter me acolhido lá no momento que eu estava lutando, começando a minha carreira profissional. Agradeço muito. Eu sempre, quando eu encontro com a Mônica é sensacional, né? A gente comenta de você. Fábio, você podia deixar uma mensagem para os alunos, para os servidores da UFMS, que agora está todo mundo meio ansioso, meio com medo, meio angustiado diante dessa pandemia, né? Só para a gente... Sim. Antes, só dizer que Camila Pinheiro e a Jane, que estudaram comigo aí na UEMS, mandar um beijão enorme, as duas, que admiro profundamente. Um beijão, Camila, um beijão, Jane. E a Mônica também. Mônica está aqui acompanhando a gente. Mônica é testemunha da minha história, né? Mônica me conhece em 25 anos, ou mais, Mônica, 27 anos que Mônica me conhece, ou mais. Então tá aqui para, como dizem, né, o Sul Mato Grossense, não me deixar mentir sozinho, né? A Mônica, nós temos que tirar ela do sistema e colocar ela na academia plenamente. Com certeza. Nossa Senhora. Olha só, a gente, desde quando começou a pandemia, o JP Dantas está ali também, um abração, querido, seguindo a gente aqui. Desde quando começou a pandemia, eu tenho pensado muito. E aí foi muito interessante, né? Por isso que eu digo, né? A gente tem que estar aproveitando as oportunidades o tempo todo. O ano passado eu estava lidando com a questão associativa e enlouquecido, para lá e para cá, e vai, uma vida muito agitada. Eu tinha 6, 7, às vezes, mais compromissos diários, né? Era muito agitado com os compromissos. E aí, quando de repente a gente parou, e eu pensei, meu Deus do céu, como que vai ser minha vida agora? Sem, né? Em casa, isolado, aquela coisa toda. E aí é a história daquilo que eu falei assim, bom, ok, você pode fazer alguma coisa contra o processo, contra esse fenômeno que está acontecendo? Não posso fazer nada. Então, ponto. A partida é daí. O que isso pode trazer de bom para a gente? O que a pandemia pode trazer de bom? É evidente aqui que eu não estou ignorando de maneira nenhuma, e eu tenho muitos alunos, eu tenho um monte de gente, até, né, eu mesmo. É evidente que nós estamos tomados por uma grande quantidade de incertezas. Nós estamos tomados por incerteza. A gente não sabe como é que vai ser, né? Enfim,
estamos vivendo uma experiência forte, uma experiência que para o mundo, e a gente não sabe exatamente como que isso vai terminar e como que vai ser. Então, é evidente que essa incerteza toma conta da gente. Agora, o que eu posso fazer com isso? Eu vou abrir aqui todas as minhas janelas killers e vou ficar enlouquecido e vou perder, né? Evidentemente que isso não vai me levar a lugar nenhum. E agora eu tenho que pensar no que vai me levar em algum lugar. E aí eu quero deixar aqui um recado bem legal, assim. Eu acho que no período normal e mais no período de incerteza, as pessoas acham que elas precisam fazer grandes coisas para achar que elas estão no caminho certo, né? Eu acho que o que está pegando muito na gente é o seguinte: poxa, eu estava fazendo pouco, a pandemia veio, eu não estou fazendo nada, e aí o impulso é de que nós deveríamos fazer agora algo muito grande para poder recuperar o que nós estamos paralisados. As pessoas acham que essa paralisia tem que vir e fazer a gente fazer algo grande para poder sair disso. E aí eu penso exatamente o contrário. Gente, é o momento de nós fazermos pequeninas coisas. É o momento agora da gente ir lá e pensar no nosso propósito e, a partir dele, fazer uma coisinha minúscula, mas com começo, meio e fim. Um começo, meio e fim. E foi assim que eu comecei. Quando tudo parou, aí eu pensei, gente, eu tô com uma leitura, não sei de quem atrasado. Fui lá e terminei a leitura do Juarez Serino, até lembro. Estava aqui pendente essa leitura. Terminei a leitura do Juarez Serino. A gente parou já tem 4 meses, né? Paramos no dia 11 de março aqui em Brasília. Quase 4 meses. E aí eu vou dizer um negócio pra você. De lá para cá, eu já escrevi 2 capítulos de livro. Já escrevi um artigo. Estou agora para finalizar o meu 4º artigo para entregar no dia 30. De lá para cá... Reta final do doutorado ou não? Meu doutorado teve que ser suspenso por causa dessa agitação. Entendi. Da associação. O ano que vem eu volto, porque eu estou fazendo lá em Portugal. E aí eu comecei a perceber que a gente foi para as plataformas. Comecei a dar aula nas plataformas. Dou aula hoje em 3 cursos. Tem as lives, que a gente está tendo oportunidades de ouro de trabalhar com isso. Fiz uma revisão da minha literatura inteira sobre questões raciais. Aí, no fim, eu estava fazendo um tanto de coisa e me reinventando para o futuro pós-pandemia, né? E do lado do outro, se eu tivesse aqui esperando a pandemia acabar, se eu tivesse aqui sofrendo com a pandemia, eu não teria saído do lugar. Mas eu comecei fazendo uma pequeníssima leitura. O dia que eu terminei do Juarez Serino, eu falei, bom, né? Se a pandemia durar 6 meses, eu fiz uma coisa. Então, muitas vezes, a gente acha que temos que ser megalomaníacos, né? Os grandes propostas, as grandes mudanças, Não. Agora é o tempo das coisas minúsculas. Acabar com as incertezas é o minúsculo. E eu ainda recomendo mais. Que esse minúsculo, Wesley, seja pessoal. Seja ligar para alguém que faz muito tempo com quem você não fala. Seja pedir perdão. Seja fazer a faxina na sua casa. Seja fazer aquela faxina espiritual. Seja o exercício do estar presente diário. Levantar de manhã, eu estou presente. Seja sentar ali agora para catalogar os nossos objetivos. Que preferencialmente não seja mais que, né, que caiba na nossa mão. Agora eu acho que assim, eu aposto no minimalismo. No minimalismo. O recado que eu deixo é: vamos minimalizar agora as coisas. Mas vamos fazer elas por inteiro. Mínimos, mas totais. Eu acho que essa é a grande receita para a gente sair da pandemia muito melhores do que nós entramos. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Até as próximas. Até. Deus abençoe. Tchau. Amém.